Boa noite a todos. É com prazer que estamos novamente aqui, numa das nossas reuniões do ICEB, de estudo, de aprendizado, sempre tão positivas para todos nós. Hoje nós vamos contar com a presença do Dr. José Henrique Rubim. Eu vou fazer uma prece e depois eu faço a apresentação do nosso caro colega que está aqui hoje para falar para nós. Então, vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda a cúpula espiritual do nosso ICEB, pedindo que estejam conosco, nos ajudando nesse nosso encontro de hoje, e que possam intuir o nosso expositor, José Henrique Rubim, para que ele possa trazer tudo que preparou para nós, com o melhor aproveitamento para todos. Assim, com autorização dos mentores espirituais da nossa casa, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Então, eu queria antes apresentar o Dr. José Henrique Rubim. O Dr. José Henrique Rubim é médico do trabalho, terapeuta de vidas passadas, terapeuta florar de Bach, presidente da AME de Nova Friburgo, da Associação Médica Espírita de Nova Friburgo, membro da Associação Médica Espírita Carioca, do Núcleo Nova Friburgo, expositor espírita e que muito nos honra, expositor espírita do ICEB também. Doutor José Henrique, a palavra é sua. Muito obrigado, Rosa. Obrigado, companheiros, amigos do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um périplo onde vamos discorrer sobre assuntos muito instigantes. E a doutrina espírita, com seu cabedal, ela nos traz informações preciosíssimas. E o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ele prima por esse aprofundamento. Então, hoje nós vamos falar do livro Evolução em Dois Mundos, onde inicialmente abordaremos a evolução morfológica e moral. Como isso se deu? Sabemos que a evolução morfológica é a evolução orgânica, física, e, consequentemente, a moral acompanha a partir do momento que a morfologia também está no seu processo evolutivo. Então, vamos acompanhar isso a miúde, colocando aqui os slides para que todos possam participar, para que todos possam compartilhar, e depois, então, no final, abriremos para perguntas, caso hajam as devidas. Então, vamos lá. Então, vamos começar, porque o nosso tema ele é bem extenso. Como disse, do livro Evolução em Dois Mundos, a evolução morfológica e moral, noção do direito e consciência desperta. Esse momento tão aprazado, tão necessário na evolução, que é o despertamento da consciência, que exatamente é condizente com a nossa condição de princípios inteligentes, espíritos. Aí a consciência realmente aflora após um longo tempo mergulhada no determinismo. Então, como evoluímos se nós formos nos pautar nesse despertamento da consciência? Fica aqui uma pergunta: quanto tempo ficamos na letargia? Quanto tempo ficamos no determinismo para que houvesse a maturação
sob o ponto de vista morfológico e sob o ponto de vista moral. E a consciência desperta. E vai se ampliando. E vai se alargando. O livre-arbítrio em dimensões indescritíveis. Então vamos acompanhar aqui o que o nosso querido irmão André Luiz nos fala. Então vamos para a primeira parte, primeiramente, a evolução morfológica e moral. E o nosso querido irmão nos diz o seguinte: a evolução morfológica prosseguiu emparelhando-se com a evolução moral. Como acabei de dizer há pouco. O crânio também avançou, com vagar, no rumo de aprimoramento maior. Os braços refinavam-se, as mãos adquiriam excelência táctil, não sonhada. E os sentidos, todos eles, progrediam em acrisolamento ou burilamento e percepção. Então vejam aqui o processo evolutivo, morfológico, e a moral emparelhando-se com esta evolução. Para isso, necessitamos de um crânio, de uma estrutura cerebral também compatível. E assim o crânio também avançou. Os braços se refinaram. As mãos começaram a adquirir uma tactibilidade, uma excelência táctil. E todos os sentidos progrediram e passaram a perceber. Então fomos buscar nesta obra excelente impulsos criativos da evolução, em que o nosso querido irmão, amigo do coração, professor Jorge Andréa, nos traz lá no capítulo 3º, do primata ao homem, origem das raças, psiquismo e seus lastros instintivos, finalidade da evolução, palingênese ou reencarnação, e o homem do futuro. Tudo isso está resumido neste capítulo. Então, o professor André nos traz aqui informações esplendorosas no seu estudo da evolução morfológica e moral, como nos diz André Luiz. Diz ele o seguinte: o progresso real e verdadeiro só se adquire com o desenvolvimento de qualidades positivas, despertadas e ampliadas após milenares vivências do instinto. Ou seja, tivemos milenares vivências no instinto, onde ali os centros de força, os vórtices espirituais, adquirem o necessário amadurecimento nas etapas benditas palingenéticas percorridas, a reencarnação. Então, através delas, como princípio espiritual, para chegarmos à condição de princípio inteligente, saindo desse instinto para aportarmos, pelo amadurecimento, as condições necessárias para o desenvolvimento da consciência. Vamos lembrar, ou melhor, relembrar, até porque já apresentamos isso aqui, aquele estudo maravilhoso do livro No Mundo Maior, dos 3 andares do cérebro, mostrando a nossa realidade, pois ainda trazemos automatismos, ainda trazemos instintos. É o primeiro andar do cérebro, a zona límbica, o cérebro inicial, o cérebro reptiliano, como nos coloca Paul MacLean,
E temos o segundo andar, aonde a consciência despertou. É no córtex motor. Para quê? É a consciência cujo centro, o eu, é o ego, é que determinará, né, o seu avanço no campo psíquico, no campo moral, fazendo as devidas escolhas. Analisando o que se encontra no primeiro andar, as nossas emoções ainda em disparate, nossas emoções em desequilíbrio, as nossas emoções transatas, onde pecamos e falhamos terrivelmente. E hoje temos esse córtex motor para fazer este autoconhecimento, fazer esta autoanálise. E daí a mola propulsora para que possamos, então, alcançar a superconsciência, o primeiro andar do cérebro, onde a consciência está mais dilatada, mais ampliada. É a ampliação da consciência, onde se encontram ali os ajustados, onde se encontram ali os intuitivos, as criaturas mais credenciadas. Por isso é um lobo ainda inexplorado, o pré-frontal. André Luiz coloca como frontal, mas é o lobo pré-frontal da superconsciência, dos evoluídos. E quem determinará isto é exatamente a consciência desperta, o segundo andar do cérebro, do córtex motor, analisando os nossos instintos, ainda um tanto acelvajados, de alguma forma, e os nossos automatismos. Vejam como é extraordinária a evolução em que hoje nos encontramos. É possível que as modificações anatômicas dos seres estejam esgotadas sob o prisma evolutivo. A parte anatômica, a parte física, orgânica, é possível que estejam esgotadas. Entretanto, a era do bem, da moral, da harmonia, das qualidades positivas do espírito deve iniciar o desenvolvimento. E a conquista na iluminação da noite dos homens, a noite espiritual. Mas não podemos esquecer que após a noite vem a madrugada e vem a aurora, vem o dealbar de um novo dia, simbolicamente nos mostrando que estamos aqui já, buscando alcançar a aurora, o dealbar, que já estão conscientizando, como botei aqui em destaque, a busca de novas posições cósmicas e espirituais. Por isso a importância da encarnação, porque é através dela que a consciência, com as suas estruturas, o ego, o complexo do ego, o centro da consciência, é que determinará pelas escolhas, utilizando-se do seu livre-arbítrio, a autoanálise do que precisa ser reconhecido, a nossa verdade, para as tão promissoras transformações. Nos dias de hoje, em que as formas físicas estão definidas, ou seja, há já uma definição das formas orgânicas, a energia espiritual está procurando ainda no homem de nossos dias a custa do despertar das novas potencialidades nervosas do lobo frontal, do pré-frontal, a conquista da etapa, como disse, superconsciente. O superconsciente é aquele que tem a consciência de síntese, de volume, de percepção total, e não aquela consciência ainda cognitiva,
racional, que distingue, que analisa. Não, o superconsciente ele já está nesse processo de síntese dessa consciência de volume. Diversa, como diz aqui o professor, da nossa consciência de superfície, que é a que temos hoje, analítica, cognitiva, da razão intelectual, que está atingindo o ápice. E, por isso, a procura de novas possibilidades e expansões. É o despertar da era espiritual. É o período psicológico, que nos fala muito bem Allan Kardec na Revista Espírita. Saímos dos fenômenos, estamos agora penetrando e mergulhando pelo despertar da era espiritual, o período psicológico, que representará a conquista de uma nova forma de consciência. É a superconsciência. Aparecerá como consequência do livre-arbítrio, do esforço pessoal, da perseverança, da luta, quanti e qualitativamente, interessando diretamente a mecânica psicológica. Como disse, é o período psicológico em que nos encontramos. E arrastando a pouco e pouco, como diz Kardec, a natureza não dá saltos, a humanidade para a trilha da cristificação, vivência do Cristo interno, da essência do cristianismo, sem símbolos, sem imagens. Quem sentiu isto no auge, no arroubo do seu apostolado foi o apóstolo Paulo. Quando, após a sua conversão, a sua metanoia, como dizem os gregos, ele se dedicou de corpo e alma ao processo de divulgação do cristianismo. Por isso, ele nos traz aqui colocações interessantíssimas, quando ele vivenciou esse Cristo interno, relembrando que o Cristo nos disse, Jesus Cristo, eu e o Pai somos um. Tal a identidade, é a perfeição relativa, interconectada com a perfeição absoluta. Se eu e o Pai somos um, e se o reino de Deus encontra-se em nós, como afirma Jesus, então não podemos negar a presença dessa zona crística em todos nós. Cristo está em nós. Então a cristificação elaborada no próprio indivíduo, nascendo nas fibras mais íntimas das suas equações afetivo-emocionais, partindo do interior para o exterior, do próprio indivíduo para o seu meio, com característica tonalidade espiritual. E aí sim, o amor mais alevantado e expressivo será a sua constante. Se Deus é amor e Deus está em nós, o amor está em nós. E se o Cristo, que representa o amor, como ele nos falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, esse Cristo amor também está em nós. Vejam que coisa extraordinária. Quando já despertamos nossas consciências para essas evidências, diríamos mais para essas provas. E aqui está a frase que eu citei de Paulo no auge, no arroubo do seu apostolado. Está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, apontando para essa zona crística. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a
pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uma das colocações mais sublimes, mais doces desse amor que começou a esplender em Paulo, quando ele sentiu a presença do Cristo, praticando ou lutando para praticar as leis de Deus que estavam nele e que está em nós. Vamos trazer aqui umas colocações bem interessantes que eu trouxe deste livro, recém-lançado. Quem é meu mestre? A escuta do mestre interior. Foi escrito, eu admiro muito esse filósofo francês, Jean-Yves Leloup. Ele simplesmente é doutor em psicologia, doutor em filosofia e doutor em teologia. E foi padre da Igreja Ortodoxa. Hoje já trabalha na psicologia transpessoal. A sua visão se ampliou. E nesse livro ele nos fala do Jesus do ser. Vejamos o que ele nos traz. Entrar em ressonância com esse Cristo interno, esse Jesus do nosso ser, é permanecer na luz. Vamos lembrar que o Cristo nos disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. No vivente, aquele que vive espiritualmente, que anima toda a vida, na inteligência, por quem tudo existe, sem a qual nada existe. Se esse Cristo interno não existisse, nada existiria. Porque ele nos afirmou categoricamente: eu e o Pai somos um. E como mostrei, Paulo sentiu isso. Não sou eu, mas quem vivo é o Cristo que vive em mim. É também o despertar ao nível do puro eu sou, sem atributos, sem qualificações. Poderíamos dizer que nós ainda não somos. Somos espíritos inacabados na construção. O eu sou é o integrado, é o arquétipo da síntese, como Jesus. Então não somos ainda, nós estamos. Há uma diferença bem grande de ser e estar. Poderemos dizer: eu estou num planeta de provas e expiações, a caminho da regeneração. Eu estou no processo evolutivo. Eu estou ainda em determinados sentimentos desregrados, como a impaciência, a intolerância, a inveja, a raiva, o descompasso mental. Então, nós estamos. E nós precisamos vislumbrar esse estar. Só desta forma, e aí entra o despertar da consciência. Aí entra o livre-arbítrio. Aí entra a utilização do córtex motor do cérebro, do segundo andar. Porque só assim, e pela evolução, por esse despertar da consciência, nós vamos identificando o que precisa ser transmutado. É a síntese, é a colisão dos opostos, como diz Jung. E ele nos diz: a vida nasce do atrito dos opostos. O que somos verdadeiramente e o que pretendemos ser. Chamamos isso de devir psicológico. E aí, então, vamos integrando lentamente, gradualmente, pela transformação, sendo mais brandos, mais plácidos, mais amorosos, para que um dia sejamos como Jesus, o ser integral, o eu sou. E ele continua dizendo aqui:
Seria interessante recensear todos os eu sou, que vem do grego ego eimi, do quarto evangelho, o evangelho de João. São João cristaliza em torno deste eu sou todos os símbolos e os nomes do Cristo. Vejamos. De fato, ele é a porta. Que porta é esta? A porta estreita. Quando vamos nos estreitar com nós mesmos para esta integração. E se eu estou me estreitando para me reconhecer e mudar, em verdade estou buscando as leis que regem a vida, o universo, as leis de Deus. Estarei também me estreitando com Jesus para procurar segui-lo, negando a ele, ou melhor, negando a nós mesmos, carregando nossas cruzes para poder segui-lo. Por isso ele é a porta estreita. Ele é o caminho único, indiscutível, irrevogável. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Que verdade? A verdade que iremos alcançar quando buscarmos, pelo nosso esforço, esta síntese. E para isso, temos que identificar a nossa verdade. Quem verdadeiramente somos ou estamos. Ele é a vida espiritual. Ele é o pão que nos alimenta, o alimento espiritual. Ele é o pastor que nos conduz à verdadeira rota, saindo da condição de ovelhas perdidas, tresmalhadas. Ele nos pastoreia. E ele é o Cordeiro de Deus, etc. Para muitos, ele é ainda o amor, a misericórdia de Deus pelos homens, o sol que faz brilhar sua luz sobre todos, sobre os maus e sobre os bons. Vamos lembrar desse sentimento ainda inalcançável, a misericórdia. Vem do latim miserere. Miserere quer dizer compaixão, entender o outro, compreender a situação do outro. E cordis quer dizer coração. Então é compaixão com o coração, ou seja, compreender o sofrimento do próximo na sua essência. Isso chama-se misericórdia. Continuando neste livro, lá no capítulo 5, nós vamos ver o mestre interior e os tetramorfos, ou seja, as 4 formas. Nas Escrituras, seriam uma alusão aos 4 apóstolos, e cada um sendo representado por um animal. Ou seja, Mateus, João, Lucas e Marcos. As 4 formas, os tetramorfos. E diz assim Lelu: de fato, a voz do mestre interior, quaisquer que sejam as circunstâncias, é sempre um convite a nos tornarmos mais vivos, mais conscientes, mais amorosos e mais livres. Essa é a busca, essa é a evolução, com uma condição cerebral melhor, como já temos. Seremos mais conscientes, é o despertar da consciência para a verdade que nos pertence, para a grande verdade. Mais amorosos, nos amando, processo de auto-amor, para podermos amar o próximo. E mais livres de quê? Qual é a real liberdade? É quando nos desvincularmos de nossos padrões deformados. O famoso padrão de poder, onde tudo tem que ser do nosso jeito.
aonde eu preciso ter o poder, a supremacia sobre os demais, aquele orgulho que ainda carregamos, filho direto do egoísmo, do egocentrismo. Então, a partir da consciência, através das transmutações, processo de integração, vamos nos libertando desses padrões deformados, dessas sombras que ainda carregamos. Para o cristão, o mestre interior é o Cristo. Como falei, ele é o modelo, é o arquétipo da síntese. Aquele que dirá de si mesmo que é o caminho, a verdade, a vida e que ele faz apenas um com a fonte de toda a vida. Ele e Deus. Eu e o Pai somos um. De toda a consciência. De todo o amor pleno. De toda a liberdade. Já não existe aprisionamentos morais, mentais. E que ele chama de seu Pai. E que também é nosso Pai. É o Pai nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Como conhecemos esta oração. Então, o mestre interior é também o reino de Deus em cada um de nós. É o grão de mostarda. São as leis de Deus. É o Cristo interno que a nossa consciência irá buscar e alcançar mediante as transformações. É o reino do Espírito que une em cada ser humano o Filho e o Pai, a imanência, a interconectividade. E que vai aos poucos transfigurando nossas sensações grosseiras, nossos instintos, nossos automatismos. Vamos transfigurando os pensamentos, serão pensamentos mais dignos. Nossas palavras serão outras, porque mostram o poder que está cheio nossos corações. E os nossos atos serão atos em amor e serão atos em luz. Continuando neste mesmo livro, que nos traz realmente colocações muito importantes, lá no capítulo 10, além da Bíblia, o anjo como mestre interior. Olhem só, Jesus jamais disse, eu tenho a verdade. Mas ele disse, eu sou a verdade. Isso é irretocável. Ele é, ele não tem. Porque se ele dissesse que tinha, outros poderiam dizer, eu também tenho a verdade. Quanto mais avançamos sobre este caminho, menos impomos nossas verdades aos outros. Nossa arrogância, quando queremos impor verdades que acreditamos tê-las aos outros. A imposição, o orgulho, a prepotência. Portanto, se Jesus tivesse dito, eu tenho a verdade, haveria, por um lado, aqueles que possuem a verdade, e, por outro, aqueles que não a possuem. Podemos imaginar todas as guerras que nascem desse tipo de afirmação e que nós estamos vendo atualmente. Um lado dizendo que tem a verdade, o outro lado dizendo que tem a verdade. E aí surgem os conflitos e as guerras. Não se trata de ter a verdade, porque cada um vai se arrogar no direito de dizer que tem a verdade, mas de ser verdadeiro. É o eu sou. De não mentir a si mesmo, como a grande maioria o faz. Através das personas, a gente fica mentindo, aparentando que não somos, para fruir vantagens, lucros. Então ficamos a mentir o tempo inteiro. Entre duas pessoas que têm a verdade, a minha e a sua, é a guerra. Entre duas pessoas que são verdadeiras, não há guerra.
Há uma escuta. Um escuta o outro. Os dois se escutam, ou seja, obedecem às leis de Deus. Obedecer vem do latim ob audire, que quer dizer escutar Deus e cumprir as leis de Deus através dessa escuta. Esses são os verdadeiros. Por isso Jesus disse, está em João 8,30, conhecereis a verdade e a verdade fará de vós homens livres. Então, se conhecermos nossas verdades, os nossos erros, as nossas sombras, os nossos delitos morais, vamos propor mudanças. É integração. E vamos, a pouco e pouco, nos desvinculando dos equívocos cometidos. É a liberdade. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer. A verdade nos libertará. Vamos voltar ao livro com informações tão preciosas. Olhem só, a verdade, a palavra verdade, em grego é aletheia. Quer literalmente dizer sair da leté, da letargia. É estar desperto. Então, quando despertamos nossas consciências, estamos saindo da letargia. Estamos frente a frente com as nossas verdades, que precisam ser modificadas para atingirmos a grande verdade, que é a verdade absoluta. É Deus em nós, dentro das nossas relatividades. Seria preciso, portanto, traduzir a vigilância, nos tornará livres. É estarmos vigilantes com relação às nossas verdades. Porque não raro recaímos, não raro naufragamos pelos nossos condicionamentos. Então temos que estar despertos, vigilantes. Permanecer vigilantes em todas as circunstâncias é a própria fonte da liberdade. Quando vamos, como disse, nos separando, nos desvinculando dos padrões negativos que arquitetamos ao longo das encarnações. Vamos nos libertando disso, soltando essas correntes, a condição para não ser mais objeto desses padrões, mas estaremos no domínio, seremos sujeitos das circunstâncias. Vamos voltar ao livro do nosso querido Andréia, nos trazendo aqui o processo evolutivo, com muita lucidez, como ele colocou no livro Impulsos Criativos da Evolução. Olhem só aqui a evolução. Dos lêmures, lá no Társios, já houve o aparecimento da visão estereoscópica. O que é a visão estereoscópica? É a visão tridimensional. Altura, largura e profundidade. Isso lá no Társios já surgiu essa visão estereoscópica. Depois veio os platirríneos, os catarríneos e os antropóides. Interessante que um ramo se estabilizou e o outro evoluiu para os hominídeos, aonde também se encontram os primatas. E aqui a evolução craniana, material. Estamos falando da evolução morfológica, assim como também a evolução moral que acompanha esta evolução morfológica. Olhem aqui os crânios, como foram aumentando de tamanho, medidos em centímetros cúbicos ou centígrados. Então, temos aqui, já nos hominídeos, 326 a 650, no homem símio do sul da África, 450 a 650, no Pithecanthropus erectus, lá em Java, 790 a 900, o Sinanthropus,
pequinenses lá de Pequim, 900 a 1200. O homem de Neandertal, 1100 a 1450. O homem de Cro-Magnon, 1100 a 1500. E o homem moderno, que veio deste ramo, quando lá os antropóides se estabilizaram, de 1120 a 1500. Aqui apenas uma demonstração da evolução desses crânios. Aqui está, neandertalenses, Cro-Magnon, homem moderno, o homem símio da África, o Pithecanthropus erectus, o Sinanthropus pequinensis, e aqui na evolução já temos o neandertalensis, o Cro-Magnon e o crânio do homem moderno. Então vejam a diferença. Nós estamos aqui, lá para o homem símio, né, da África. Como o crânio veio evoluindo. Será que realmente viemos de um avançado e diferenciado macaco? Nos coloca o professor Andréia. Ou de um ancestral que, por bifurcação, dará o primata, exatamente dos macacos, e o hominídeo? Questiona ele. O nosso parentesco proteínico com os chimpanzés é evidente. 99% da estrutura molecular das proteínas é idêntica à dos chimpanzés. Mas este 1% faz uma diferença gritante em relação à estrutura molecular das proteínas. É bem possível, diz aqui o professor, que as transformações se percam em torno de 50 milhões de anos. Olhem a evolução aqui, onde as formas chamadas proto-humanas, o início da forma humana, conseguiram aí apoiar-se nos dois pés, atitude bípede, apresentando, entretanto, a cabeça bem próxima dos primatas. Mostramos isso agora há pouco. Já há 5 milhões de anos, as características já teriam condições mais humanas, embora ainda com membros inferiores bastante curtos e braços bem alongados, lembrando exatamente os nossos irmãos, os primatas. O Homo habilis, já no processo evolutivo, pelo uso dos instrumentos, passou a adestrar-se mais, concorrendo para ampliação de novas experiências e, consequentemente, pela evolução morfológica, o desenvolvimento cerebral. Assim, o Homo habilis pode ser considerado o primeiro ser verdadeiramente humano, com uma altura em torno de 1,60 m. Seu cérebro era maior que os antecessores, alcançando até 750 centígrados ou centímetros cúbicos. E as experiências, então, evolutivas se iam fazendo no decorrer dos milênios, até que despontasse definitivamente o Homo erectus, que se espalhou pela Ásia e Europa, adaptando-se às variações climáticas, à importância dos climas. Seu cérebro alcançava 800 centígrados, o dobro do chimpanzé. Pela evolução, as mandíbulas se retraíam e o conteúdo craniano aumentava, chegando aos limites de um cérebro moderno, 1300. Eles conheceram o fogo, muitos instrumentos que iriam surgindo ante as necessidades ambientais, inclusive o machado de pedra. É possível, diz o professor, que com a vida grupal, as interações, eles já tivessem uma linguagem rudimentar. Vamos voltar agora ao livro Evolução em Dois Mundos. E André Luiz nos diz o seguinte: todavia,
com o advento da responsabilidade, que veio também com a evolução, saindo do determinismo, ampliação do livre-arbítrio, o ser passou a ter a responsabilidade dos seus atos, de si próprio. Por isso que Freud coloca que o grande medo é de assumirmos responsabilidade, porque temos medo de errar. Nosso orgulho não nos permite saber lidar com os erros. Então, com o advento da responsabilidade que o separara da orientação direta dos benfeitores da vida maior, o determinismo que nos conduzia, entregou-se o homem a múltiplos tentames de progresso no campo do espírito, a evolução espiritual. No regime interior de livre indagação, os porquês, começava a conferir asas audaciosas ao pensamento. E com isso, mais se lhe acentuava o poder de imaginar, criar imaginações, facilitando-se-lhe a mentalização e também o desprendimento do corpo espiritual, cujas células, em conexão com as células do corpo físico, se automatizavam assim, na emancipação parcial, através do sono, e aí vindo os sonhos, pelo acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Ficamos, quando lemos tudo isso, ficamos verdadeiramente assim, tão alegres, tão felizes, estáticos com X, de ver toda essa evolução. A evolução do princípio espiritual, para chegar à condição de espírito, o homem, passamos a entender que, frente a tudo isso, só a reencarnação. Só o ir e vir, aonde então a consciência vai se libertando, vai se ampliando, a inteligência acompanhando a evolução do ser e a moral vindo a reboque. Porque, como diz aqui André Luiz, guarda a criatura humana então consigo, na tessitura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios diferentes, os reinos inferiores. E, no fundo, sente-se inclinado a viver no plano dos outros mamíferos que lhe respiram a vizinhança, com o instinto absoluto dominando sem restrições. No entanto, com a irreversível evolução, desponta o amor. O amor agigantou-se-lhe no ser, sugerindo-lhe novas disposições à própria existência. Quando é colocado aqui que nos órgãos, na tessitura dos órgãos, estão os registros, onde estarão esses registros? Vamos lembrar que André Luiz nos coloca também no livro Evolução em Dois Mundos, que nós temos uma estrutura celular, que é exatamente no citoplasma, chamada mitocôndria. E é lá na mitocôndria que a mente age, equilibrando ou conturbando a lei de causa e efeito. Ora, se a mente, o pensamento, age nessa estrutura mitocondrial, onde estão certamente os registros, nos grânulos mitocondriais, que estão nas cristas mitocondriais, que vai equilibrar o que trazemos de registros ou conturbar. Isso está de acordo com o que está colocado aqui, onde temos na tessitura dos órgãos a herança dos milhões de estágios diferentes. Vamos lembrar, a título de informação, que nós temos 100 trilhões de células em torno de. E cada célula pode até ter
10.000 mitocôndrias, principalmente as células nervosas. E temos os grânulos lá nas cristas mitocondriais. Já tentei perguntar a vários biólogos, catedráticos, quantos grânulos teríamos nas cristas mitocondriais de 10.000 mitocôndrias de uma célula. Vejam a grandiosidade que isso é. E não me responderam, obviamente. A ciência ainda não nos traz exatamente o número de grânulos mitocondriais. Onde estão esses registros? De milhões de estágios diferentes. É realmente uma imensidão muito grande. Agora vamos à noção do direito, do livro Evolução em Dois Mundos. Noção do direito. Em razão do apego aos rebentos da própria carne. Aí entra a questão do apego necessário, embora saibamos que não temos absolutamente nada, nada nos pertence. Como diz Pierre Rivail, o apego leva ao medo de perdermos aquilo que a gente pensa que é nosso. E aí vem o estresse, vem a ansiedade, assim como também a depressão. Mas a necessidade do apego para nos aproximar dos entes queridos, dos rebentos da própria carne. E aí vai haver a instituição da propriedade, na faixa de solo em que se lhe encrava a moradia. Claro, o ter, ainda distante do ser, e atendendo a essa mesma raiz de afetividade, traça a si próprio determinadas regras de conduta. Regras de conduta, às vezes, muito rudes, muito rígidas, mas que são regras de conduta. Ou seja, fazendo que, policiando, cada um se policiando, para que não imponha aos semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber. Daí a frase: faça ao próximo o que gostarias que vos fizessem. Isso tudo é noção do direito. Acontece assim o inesperado. O homem selvático, que não pretende abandonar os apetites, os prazeres da experiência animal, ele fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça o caráter que se inicia, iniciante. Então vejam que coisa maravilhosa o processo evolutivo moral, como homem selvático, que não pretende abandonar seus desejos, ele começa então a se frear. A frear a chamada liberdade, a fim de que haja um enobrecimento do caráter. Estabelecendo a posse tirânica em que tudo julga, em tudo que julga seu, ele desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho. Belíssima colocação de André Luiz. Sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Nasce desse modo, para ele, a noção do direito sobre o alicerce das obrigações respeitadas. E vamos ao despertar da consciência, para finalizarmos o trabalho. Lá no capítulo 11, 11º, Existência da Alma. A consciência desperta. E André Luiz nos diz, é assim que ele, transformado, começa a interpretar. É o discernimento. Há um trabalho de discernimento da razão, da lógica, do bom senso, a parte cognitiva, como falamos agora há pouco. Ainda não há a superconsciência, a síntese, a condição volumétrica
Mas já vai haver aqui uma interpretação sob novo prisma. A importância da sua presença na Terra. Por que estou na Terra? Não mais lhe seduzem a despreocupação e o nomadismo, ser um nômade, assim como para o homem adulto é já passado o ciclo da infância. Vamos a algumas conceituações que eu trouxe dessa série psicológica da Joana de Ângeles, esse livro editado pela Associação Médico Espírita do Brasil, com informações muito significativas. O capítulo 12 nos fala da teoria dos complexos, o papel dos pais no desenvolvimento do psiquismo da criança. Assim, experiências de conforto e desconforto, saciedade e fome, calor e frio, começam a ser compreendidas pela criança. A criança que também não desenvolveu ainda seu cérebro, o seu ego, a sua consciência ainda não desperta, por estar numa idade ainda pueril, cumprindo o processo evolutivo que nos cabe, culminando a polarização da esfera psíquica, ou seja, uma diferenciação que gera a ruptura da unidade com a totalidade, com o self, e, consequentemente, o nascimento aí, através da ruptura. Embora o self esteja no ego, mas há o nascimento dele, que é o progressivo surgimento da consciência. O ego é o centro da consciência, é o eu. Para a psicologia analítica, o inconsciente é a priori, é a zona espiritual. Vamos lembrar do professor Andréia, que nos coloca o inconsciente atual, arcaico, o inconsciente puro, onde estão os nossos arquétipos, os passados e os atuais, os núcleos em potenciação, como ele nos coloca. Então, o inconsciente é a priori, e posteriormente, então, surge a consciência, no processo encarnatório. E aqui no capítulo 13 nos fala sobre o ego. Para Stein, ego é um termo técnico que se origina da palavra latina, que significa eu. É o centro da consciência. A consciência é um pouco mais ampla, é a percepção dos nossos próprios sentimentos. Em tudo, o self aí está, porque o self é a totalidade. O nosso querido Gelson Roberto, irmão do presidente da AME, nos coloca que, tratando-se dos aspectos, explica que o espírito imortal, ao adentrar em uma nova encarnação, ele necessita não apenas de um novo envoltório físico, um novo corpo, que vai proporcionar os meios necessários para o novo aprendizado, mas também uma nova roupagem psíquica, diferente da anterior, com caracteres diferentes, com personalidades diferentes, de algo não cumprido, de algo não transformado, os nossos equívocos. Então, ele vai necessitar de uma nova roupagem psíquica. Dessa forma, o ego, o centro da consciência, pode ser entendido ainda como a estrutura psíquica criada para que o espírito entre em contato com essa realidade material, seu processo encarnatório, e, consequentemente, simultaneamente, o inconsciente. É aquela ponte entre o ego e o self que Joana de Ângeles nos fala com muita propriedade. É a avaliação, é o despertar da consciência, é estar de encontro à verdade, como foi apresentado agora há pouco. É a função do ego. E o ego está lá no segundo andar do cérebro, no córtex motor, a consciência, para lidar com as questões nossas, dos automatismos que todos carregamos, que está no primeiro andar do cérebro,
dos nossos impulsos, dos nossos instintos. Aí está a evolução. A evolução que não é só morfológica, ela é psíquica, ela é espiritual, ou seja, ela é moral. Para o autor, da mesma forma que o novo corpo é organizado para que o espírito seja capaz de demonstrar seus potenciais, condicionamentos, porque somos seres condicionados, tendências que trazemos, a estrutura egóica do ego se estabelece a cada encarnação, de acordo com as necessidades reencarnatórias do indivíduo. É o progresso se avizinhando. Nos cabe despertar. Nos cabe, como diz Paulo, que devemos despertar nossas consciências. Desperta, o tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, que o Cristo te alumiará. É exatamente isso, despertar da consciência, para irmos ao self, para irmos ao inconsciente, para irmos às nossas sombras, às nossas verdades. Voltando ao livro, Revolução em Dois Mundos. Sabe agora que o berço carnal se reveste de significação mais profunda. Compreende a pouco e pouco que a vida lhe registra as contas pessoais. Porquanto a criatura aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio, sabendo, porém, vai ter consciência disso, responsabilidade, que o companheiro poderá recusar-lhe o seu, no momento em que o desequilíbrio lhe bata a porta. Reconhece que dispõe de liberdade, o livre-arbítrio, para matar o desafeto. Mas ele não ignora que o desafeto, a seu turno, pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho. Percebe que seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. É a sintonia. Ele percebe isto. O espírito percebe. Vejam a evolução morfológica e moral, que é exatamente o que estamos aqui demonstrando. Com esse novo cabedal de observação, revela-se-lhe a vida mental mais surpreendente e mais rica, e por essa mais intensa vida íntima, retrata com relativa segurança as ideias dos espíritos abnegados que lhe custodiam a rota. As nossas relações, desde que nos abramos, né, a essa condição, o despertar da consciência, não estaremos sozinhos, não estaremos desamparados. Os espíritos abnegados, nossos mentores, estarão custodiando a nossa rota, como verdadeiros condutores. Desde então, ele não guarda a existência circunscrita a uma única vida, a romagem berço e túmulo, por alongá-la do ponto de vista de causa e efeito. Causa e efeito, a qual todos estamos inseridos, é dentro desta lei, para além do sepulcro, em que se lhe guarda o invólucro anulado ou imprestável que aqui fica, no seu processo de dissolução. Então, incorporando a responsabilidade, que vai surgindo à medida que ocorre a evolução, a consciência vibra, desperta. E pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam exatos dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolha. Todos estaremos livres para escolhermos e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos. A lei de causa e efeito.
Seremos artífices do nosso destino, responsáveis pelos nossos atos, tanto aqui na esfera física, quanto no mundo espiritual. E terminando, trazemos aqui esta brilhante frase de Rumi, que encarnou em 1207 e desencarnou em 1273. Ele foi um poeta, um mestre espiritual persa do século XIII. Olha que frase lúcida. Ontem era inteligente, por isso queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, por isso eu vou mudar-me a mim. Aí está o grande segredo, a mudança, a transformação, tudo que falamos, a integração, mediante uma consciência já desperta, já vislumbrando e focando a verdade que nos pertence. Quem verdadeiramente somos ou estamos? O que é preciso mudar? E aí entram as nossas escolhas. E por isso, finalizando, trazemos aqui uma frase do grande físico quântico Amit Goswami, hindu, mudando a frase de René Descartes. Penso, logo existo. Não. Escolho, logo existo. Somos fruto de nossas escolhas. É o sujeito agindo no objeto, naquilo, pela escolha, que precisamos modificar, que precisamos alterar. A nossa consciência já entende isso. Já temos um cabedal moral para entender o que é certo e entender o que é errado. Basta olharmos as leis de Deus, que foram trazidas e exaradas por Jesus. As bem-aventuranças. Tudo ali se encontra. O homem de bem está na nossa doutrina. Seguir essa condição. Escolher para verdadeiramente existirmos. E aí estaremos encaminhando-nos para o eu sou. Como Jesus nos disse, eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que Ele nos abençoe em nossa jornada e que possamos trazer todos esses ensinamentos como uma grande coletânea para que, intelectualmente, possamos fazer o nosso trabalho de mudanças, de reformas íntimas, para equilibrarmos-nos, não só intelectualmente, mas também moralmente. Paz aos homens de boa vontade, que estejamos despertos. Graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus, Rubinho. Muito obrigada aí por esse belo estudo que você fez, por esse passeio sobre a evolução física e espiritual da Terra, né, do homem. Você pegou desde lá do início, da formação do corpo, da evolução do corpo, e depois nos trouxe essa beleza sobre a evolução espiritual. Antes de passar as perguntas, Rubem, eu queria só, eu esqueci de avisar, a Nádia hoje ela teve um compromisso, por isso ela me pediu para substituí-la, tá? Eu acho que eu fiquei assim, meio um pouquinho estressada, né? Porque não é a minha função fazer esse trabalho, mas ela te deixou um abraço e o desejo de que a palestra foi, e realmente foi muito boa. Antes de olhar as perguntas, Rubim, eu vou aproveitar, né? Eu vou me dar o direito de fazer uma pergunta. Eu sempre tenho muita dúvida sobre as mitocôndrias. E eu lembro desse estudo do André Luiz, dessas páginas Evolução em Dois Mundos, mas eu me lembro que eu fico na dúvida, assim, porque
não seria nas mitocôndrias talvez mais o próprio princípio vital, né, a vitalidade das células, todo o trabalho energético das células, não seria mais o princípio vital? Sem Porque dúvida nenhuma. o princípio inteligente, para mim, ele transcende, talvez, talvez até para alguns neurocientistas, a própria consciência seja extracorporal, né? Então, será que o princípio inteligente não estaria mais nessa consciência extracorporal, mas ligando, mas não especificamente através das mitocôndrias, mas de célula a célula, né? Todo o nosso organismo, de átomo a átomo, com o nosso organismo. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, porque É. A você consegue informação falar que, melhor. a informação que temos, ô, Rita querida, é muito pobre ainda, né? Nós Hum. estamos apenas nos baseando de uma informação, uma única informação que André Luiz nos traz. Mas a partir daí, quando ele nos diz que a mente, está havendo uma interferência aí. A partir daí, quando a mente, a energia mental, então ele nos diz que age onde lá estão, né, os princípios energéticos nas mitocôndrias, nos grânulos, e age então equilibrando, desde que esse pensamento esteja em equilíbrio ou conturbando a lei de causa e efeito, não há como negar perfeitamente que os registros das nossas experiências, dos nossos equívocos, também se encontram nas células, mais especificamente nas mitocôndrias. Agora, vamos lembrar que as mitocôndrias, sob o ponto de vista da biologia, você sabe muito bem disso, traz a formação do ATP, o trifosfato de adenosina, né? E o ATP, então, é o que dá a energia, é o que dá o fluido vital. Mas vamos lembrar que André Luiz também nos diz que o fluido vital, e quando falamos de fluido vital, falamos de ectoplasma, e o ectoplasma é sintetizado pelo duplo etérico, onde estão os chakras que compõem o feixe perispirítico. Então, o fluido vital, o ectoplasma, traz íntimas ligações com o pensamento. Olha que informação preciosa. Então, o pensamento, ele age, né, exatamente nesse fluido vital. E se age no fluido vital, e esse fluido vital traz vamos dizer assim, uma correlação com a síntese do ATP, trifosfato de adenosina, não podemos separar uma coisa de outra. Essa energia fabricada pelas mitocôndrias traz uma ligação com o ectoplasma. E o ectoplasma tem ligação com o pensamento, como diz André Luiz. É energia mental. Então, uma coisa está ligada à outra. Perfeito? E essa energia mental também é trazida pelo sangue, que é rico em fluido vital, em ectoplasma, como sabemos, não é? Das hemácias e do plasma. Plasma esse composto por água, principalmente, né? E a água é exatamente um elemento muito importante na condução eletromagnética. Então a gente começa a ver também que o sangue é rico em fluido vital, ele é um grande veículo para levar as energias mentais às células. Então, as mitocôndrias, dentro do nosso pobre conhecimento, e quiçá um dia nós teremos um conhecimento maior, né? O que nós sabemos é isso, a informação de André Luiz, que a mente age ou equilibrando ou conturbando a lei de causa e efeito. Então, os registros estão ali impressos nas mitocôndrias. Aí passamos a entender a quantidade de mitocôndrias que uma célula porta ou traz.
podemos chegar a 10 mil mitocôndrios. E os grânulos estão ali, né? Que é exatamente um armazém de energia e desses registros. Agora, creio eu, na nossa santa ignorância, que ainda teremos muito que aprender, novas informações surgirão através da mediunidade, e o planeta de regeneração está fadado a isto. Muitas coisas serão descortinadas, serão reveladas para o nosso conhecimento, que vai se ampliando, como eu mostrei hoje, tanto morfologicamente quanto moralmente. Você acha, quer dizer, eu não sei se fisicamente a gente ainda teria muito para evoluir, eu acho que, com certeza, do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, psicológico, eu acho que sim. Mas, do ponto de vista do corpo físico, só se fosse em relação à imunidade, nós temos muito que melhorar a nossa imunidade, né, em relação às É, infecções, às doenças autoimunes, mas não, fisicamente, eu acho que não, eu acho que a gente tem que realmente investir muito na evolução espiritual mesmo, né? com certeza, com certeza. Não que os corpos serão diferentes, mas serão mais estruturados, né? Como o córtex pré-frontal, que nós conhecemos muito pouco. É o terceiro andar do cérebro, dos superconscientes, como eu falei aqui agora há pouco. Então, muitos já estão, já se encontram nesse superconsciente. São os intuitivos, por exemplo. E a intuição vem da alma, vem das experiências já adquiridas. E a mediunidade do futuro será a mediunidade intuitiva. Então, creio eu que esta área do cérebro, o terceiro andar do cérebro, dos mais qualificados, ela precisa se ampliar dentro de uma plasticidade. Não é que o corpo vai mudar, mas é a plasticidade. Tanto que se estuda hoje muito a neuroplasticidade. E sabendo, todos nós espíritas, que uma das propriedades do perispírito é a plasticidade. Então, creio que isso vai se ampliando intrinsecamente, porque ainda o nosso corpo ainda é um mistério. Ainda sabemos muito pouco. Como acabei de dizer aqui agora há pouco, o que sabemos das mitocôndrias? Quase nada, ou para não dizer nada. Mas já é algo que já é uma luz no fundo do túnel. Rosa, eu fico imaginando aqui, porque há uma informação de que 3 espíritos estarão encarnados aqui na regeneração. Emmanuel, na área da educação, André Luiz, na área da medicina, e Joana de Ângeles, na área da psicologia. O que não virá por aí? Que grandiosidade! Porque quando a gente se refere à regeneração, ela já está acontecendo desde a época de Kardec. Estudava eu ontem, numa palestra sobre a Revista Espírita de 1858, o período psicológico, Kardec já falava da regeneração, que já estávamos na regeneração. Então, de 1858 a 2024, parece algo muito longo. Para eles, espíritos é apenas um pestanejar. Então, em quanto tempo nós teremos, assim, pergunto eu, informações mais profundas, mais científicas? Não temos como avaliar isso. Agora, esses primórdios que nos chegam, como as obras de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, já nos traçam um caminho, é uma esteira em que vamos navegando vagarosamente, sob o ponto de vista morfológico e sob o ponto de vista moral. Mas não temos mais nenhuma pergunta, Rubi?
Vamos, então, terminar. Eu queria muito agradecer pelo seu trabalho, né? A sua palestra é uma palestra para ser consultada outras vezes, como sempre, é para a gente rever, porque você nos traz tudo tão pronto, né? Que vale a pena sempre depois parar num dia assim, bem tranquilo e rever com calma, porque tem muita informação e muito aprendizado, e nós te agradecemos muito por isso, pelo seu trabalho, tá? Então, eu vou fazer a nossa prece, tá? E depois, então, nós vamos encerrar. Você queria fazer mais algum comentário? Não, não, perfeito. Agradeço aí a sua presença, acho que você foi precisa e isso é Não, que importa. muito obrigada. Muito obrigada pelo teu trabalho. Eu que Então, vamos, agradeço. vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, Jesus, nosso Mestre, pelo belo estudo que tivemos hoje. Nosso agradecimento ao Dr. Rubim por esse trabalho que tanto engrandece o nosso instituto, que possamos continuar contando sempre com o seu apoio nesse nosso trabalho. Então, obrigada, Senhor, Deus Pai. Obrigada ao nosso Mestre Jesus, a Maria, nossa Mãe Espiritual, e a toda a cúpula espiritual do ICEB, que nos permite continuar estudando e ter tantas informações que colaboram sempre para o nosso conhecimento, para o nosso progresso. Que a vossa paz, Pai, possa se estender pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta, e que possamos contar sempre com o amparo dos bons espíritos que nos ajudam a progredir nessa nossa evolução na Terra. Graças a Deus.